Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Nesse vídeo aqui, eu quero comentar com vocês, rapidamente, a respeito de uma questão que eu já trato aqui já faz algum tempo, só que a questão já mudou de direção, né? Então eu acredito que seria bom deixar o pessoal atualizado. Há alguns anos atrás, né, não é novidade para ninguém, eu vinha falando muito a respeito dos FX, né? Mas por que eu falava muito a respeito dos FX? Primeiramente porque eles não eram esse processador terrível que o pessoal fala. De modo geral não são, né? Inclusive hoje ainda tem gente que ainda está usando e gente que incrivelmente ainda está comprando. Apesar de eu já não recomendar ele para uma configuração assim, para quem monta do zero, beleza? E o pessoal cascava o malho em cima do FX, eu achava aquilo injusto, ainda acho, né? E me tornei o defensor dos FX, né? Com ótimos argumentos, modéstia à parte. Mas principalmente porque, não só porque o FX, ele não era esse processador terrível, ele não era o melhor que tinha, claro, não era topo de linha, claro, que isso fique bem claro, né? Mas ele, perto do que ele custava quando ele foi lançado, assim, depois de um tempo de lançado, né, por exemplo, na minha bicheira, né, você tinha um processador aí de R$500, tendo muitas vezes um desempenho similar a um Core i7 de segunda e terceira geração, dependendo da tarefa, claro, beleza? Em jogos muito próximo aí de um i5, que era até mais caro do que eles, de um i5 de terceira geração, que era o caso, por exemplo, do 3570. Então, diante desse cenário, não tinha como dizer que o FX é um processador ruim. Eu não sei como o pessoal falava que ele é um processador ruim, eu não consigo entender. Não consigo entender como o pessoal pegou essa ideia, abraçou e empurrou até o limite do impossível. Foi até o fim com essa ideia. Então, isso daí se traduzia no FX sendo o melhor custo-benefício. Na minha visão, não foi o melhor custo-benefício até ali 2017. Então, frente ao que a Intel oferecia, na minha visão, e assim, não só o que ela oferecia, mas os preços que eram praticados, os preços que os produtos eram vendidos, na minha visão, o FX foi o melhor custo-benefício. E foi o melhor custo-benefício de, assim, claro, tinha às vezes que tinha um produto da Intel que estava mais em conta, né? Tava um preço até, às vezes, cair de preço, ficava mais próximo do preço do FX, né? Não ficava mais barato, mas ficava mais, a diferença de preço diminuía. Aí sim, beleza, o FX perdia o custo-benefício, né? Mas na maioria dos casos, na imensa maioria, 80%, 90% das vezes, o FX, ele era o melhor custo-benefício. Ele foi o melhor custo-benefício, na minha visão, de 2011, quando ele foi lançado, né, o Zambezi, aquele FX 6100, 8150, enfim, até pelo menos 2016, 2017. Era o melhor custo-benefício, não tinha nem muita discussão, perto do que eles ofertavam, né? Você vê hoje, por exemplo, o 8050 brigando ali no nível de desempenho geral de um i5 de sexta geração, né? De um desempenho geral, ok? Então você vê a potência real desses processadores. Ah, mas gastavam mais luz. Tá, vamos botar que ele gaste mais luz, ok? Mas ele está tendo um desempenho de um processador de sexta geração, de um i5 de sexta geração, em média, beleza? Então, ou seja, ele pegou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, que o pessoal não sabe, mas teve a quinta geração, né? Supostamente, né? Tinha uns, eu não sei se teve os 5, mas teve os 7, que era o 5700 e alguma coisa C, se eu não me engano. E foi lançado também, mas esses 7 ele não ficou, eu só vi os 7, os 5 não sei se teve 5.000 e poucos não, mas os 7 teve 5.700, 5.600, 720, uma coisa assim, que foi, vamos botar assim, o de quinta geração, né, o escolhi de quinta geração. Então ele brigou com o de primeira, o de segunda, o de terceira, o de quarta, o de quinta e o de sexta. Então ele fez frente, né? Se fosse só o i7 de quinta geração, talvez ele não ia conseguir fazer frente a esse i7. Mas os 5 de sexta geração, de 4 de sexta geração, ele fez e ainda faz frente até hoje. Então você veja que ele empurrou várias gerações de processadores, custando o que ele custava. Então, não tenho dúvida, era o melhor custo-benefício disparado. De 2011 até 2016, 2017, ou seja, por 5, 6 anos aí, o melhor custo-benefício. Ponto, acabou. E depois disso, entrou em cenário o Ryzen, foi em 2017. Aí veio 2017, 2018, teve aquela questão dos preços altos e tal. Em 2018, 2019 entrou o Xeon, beleza?
Mas e aí, né, cara? Tá, entrou o Xeon. E aí? Com a entrada do Xeon e a saída do FX, né? Saiu o FX, veio o Ryzen, ficou ali, mas entrou mais para disputar ali com a Intel, né? Com os Core i de 8ª, 9ª geração, enfim, 10ª. E aí entrou o Xeon. O Xeon, ele veio para ocupar o lugar dos FX. Então quem procurava um FX antes, agora estava procurando o Xeon, tendo motivos, né, para poder montar o Xeon, por custo-benefício. Só que parece que, eu não sei assim, não sei exatamente como que isso se deu, eu acho que foi muito oba-oba. No caso do FX, subestimaram ele. No caso do Xeon, estão superestimando ele, fizeram o contrário, mudaram a chave. Então vou repetir, na época dos FX, quando eles foram custo-benefício, desde quando eles foram lançados até 2017, 2016, eles foram processadores que eles foram, como eu posso dizer, subestimados. Ou seja, eles eram bons, mas eram tidos como medianos e até ruins. E para algumas pessoas, péssimos. Quando não, eram processadores, pelo que eles custavam, muito bons. Como eu já falei em outros vídeos. O desempenho que o FX, por exemplo, o 3050, ele ofertava perto da concorrência que ele tinha, que era o i7 2600, o i7 2700K e o i7 3770, 3770K, cara, o desempenho, se você for olhar, botar de na ponta do lápis, era monstruoso. Por que monstruoso? Custava 1/3, muitas vezes, do valor, entregava pelo menos ali 70%, 80% do desempenho da high-end. Como um processador desse tipo pode ser ruim? Não é ruim. O desempenho dele é magnífico. Ele não entrega 100% de uma high-end, mas ele entrega 70%, 80%. E ele custa 1/3 do valor de um high-end. Qual é a conta matemática que eu preciso colocar na sua cabeça para você entender que, cara, é um custo baixíssimo e um desempenho monstruoso perto do custo dele. Show? Então, mas o pessoal se agarrou muito nisso daí, não queria saber disso daí. O que valia era que o conteúdo ali estava falando, que era ruim, que não sei o que. Então eles foram processadores que eles foram subestimados. Eles valiam mais do que o pessoal achava que eles valiam. Então saiu o FX de cena, entrou o Xeon. Só que aí, a questão dos conteúdos que você encontra pela internet, antes você encontrava muito conteúdo, não muito, mas alguns conteúdos assim, falando mal dos FX. Agora não, estava todo mundo falando maravilhas do Xeon. Só que, como eu falei, eles começaram a ser superestimados. Então muitas vezes você está tendo a questão de ver aí um Xeon que você vê que ele é praticamente um i5 3570. Ele tem um desempenho ali bem próximo, assim, ou igual a um 3570. O pessoal fala, esse Xeon aqui, ele é um 4/4, mas ele equivale a um i7 da 4ª geração. O pessoal, não acredito, não é possível, quem poderá nos defender? Não é assim, cara. Não é assim. O pessoal está superestimando os processadores. Estão colocando eles num patamar. A culpa não é do processador, não. O processador está ali com o desempenho que foi posto para ele ofertar mesmo. É aquilo ali. Só que eles estão colocando, muitas vezes, o processador para superestimando. O processador, às vezes, ele ganhou em um teste de um processador atual. Ele ganhou ali em 2 segundos de uma renderização frente a um processador atual. Isso daí é um processador antigo. Não interessa se ele tem 10 núcleos a mais do que o processador novo, não. Entende? O pessoal, ele não está encaixando. Eu acho que não é todo mundo não. Não é todo mundo não, mas falando assim, tem uma galera que não está encaixando o desempenho desse processador. Não está vendo a coisa, está vendo mais a questão do desempenho somente, não está vendo uma questão mais dinâmica. Então o que acontece? Você tem que entender o seguinte, cara. É como, eu continuo falando, é como o Pepper Ryan falou. Tem muita gente que só está se ligando só no custo, esquecendo o benefício. É verdade. Na época do FX, você tinha custo e benefício. Você tinha um custo baixíssimo, e um desempenho ali, como eu falei, monstruoso, porque era 70%, 80%, e tinha até testes que ele ganhava do high-end, do topo de linha. Isso
é um custo-benefício. Isso é um custo-benefício. Beleza? O Xeon, ele é custo-benefício? De certo modo, sim. O problema é que o pessoal está alongando o Xeon. Ou seja, era para ele ficar ali no canto dele, no canto do custo-benefício. O pessoal está puxando ele para o high-end, para o topo de linha. Não é isso, ele nunca vai ser isso. Estão querendo botar o processador para ser uma coisa que ele nunca vai ser. Ele já mostrou o que ele poderia entregar, o que ele poderia fornecer de desempenho. É isso que ele fornece de desempenho. Então, o negócio é você deixar o Xeon aonde o Xeon deve estar. Ele ocupou o lugar do FX, é ali que ele vai ficar, no custo-benefício. Ah, mas eu vi o Xeon 2667 V4 num desempenho ali de um... Ele estava ali, empatou com R5 3600. Cara, vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma conta. Vamos lá então. O kit desse Xeon está na faixa aí dos R$800. O kit Xeon 2667 V4, o qual dizem que empatou ali com o 3600, ou ganhou por pouco, enfim. Ele está nesse custo, R$800. Se você for taxado, não é difícil, você vai pegar esse processador aí, esse kit aí por R$900. Beleza? Guarda esse número, R$900. Se você for para o Ryzen, isso para o Ryzen, eu não vou nem botar o Core aí por enquanto não, porque a gente está comparando com o Ryzen. Se você for para o Ryzen, um Ryzen R5 5500 você consegue por R$550. Beleza? Uma placa-mãe mediana ali, mediana não, vou botar uma de entrada, para esse Ryzen, você vai conseguir na faixa aí de uns R$350. Beleza? Eu vou botar 400 para poder o pessoal não chiar. R$950, né? O Ryzen, mas a placa-mãe R$950. Eu falo, aí tá vendo, cara? Pô, o kitzinho eu já pago já tudo. Tá, cara, mas calma aí, calma o coração. Você já tem um processador atual, com mais instruções, com melhor capacidade de upgrade, beleza? Consumindo menos voltagem, né? É uma vantagem não tão grande, mas não deixa de ser uma vantagem. Mais tecnologia, porque não tem como você dizer que a tecnologia do Xeon vai ser a mesma tecnologia empregada no Ryzen, né? Ou seja, você vai ter uma plataforma com maior longevidade, e você vai ter que só gastar mais o que? R$300 em 2 módulos de memória. Pega R$300 com mais o 950, dá R$1.250. Ou seja, com R$350 a mais, cara, que é mixaria. É mixaria, cara. R$350 a mais. Cara, não chega nem R$500. R$350 a mais. Você pegou uma plataforma nova, melhor IPC, melhor desempenho geral, ganha na maioria dos testes, melhor tecnologia, esquenta menos e tem maior longevidade. Eu te pergunto, não vale mais a pena você gastar R$350 nessa plataforma do que você investir R$900 no Xeon, que, como eu já falei, já é uma plataforma passada, já é uma plataforma que já está sendo vendida aí de segunda, terceira, quarta mão. Eu continuo perguntando, não é melhor? Eu pergunto para você, não é melhor? Agora, se você vier para mim e falar assim, cara, não, tem, ó, meu dinheiro está contadinho, eu não vou pegar esse Xeon, mas eu vou pegar um Xeon, por exemplo, 2640 V3, um kit aí, eu consegui um kit aí de 500 mango. Tudo, 500 mango ali no caro, 500 mango. Mesmo sendo taxado aí, 500 mango. 600 mango. Bem, se você está procurando uma máquina custo-benefício, você realmente está bem apertado de grana, cara, vai fundo, pega o Xeon. Entendeu para que serve o Xeon? Perceberam onde é que ele está localizado? Perceberam o perfil que deve pegar esse processador? É simplesmente o mesmo perfil que pegaria o FX. E por que não pega o FX? Porque o Xeon tomou o local do FX em custo-benefício. E é para isso que ele deve ser direcionado. Máquina custo-benefício. Ele não é para o camarada que tem muita grana.
que tem grana para investir ali de boa no PC. Não. Ele não é indicado. Claro, o cara que tem grana, ele pode pegar o PC que ele quiser, a hora que quiser. Mas não é indicação. É tipo um cara que ele é montado na grana e ele está precisando de um automóvel, ele pega, vamos dizer, um Monza 85, 84. Ele pega um Chevette 82. São carros indicados, não que sejam carros ruins, mas são carros indicados para um camarada que tipo é milionário? Não é. A menos que ele seja colecionador, ele queira só brincar com o carro. Ah, não, vou pegar um Chevette ali para poder fazer uns drifts ali, fazer alguma coisa. Não é o carro indicado. Ponto final. Tem carros atuais, com mais tecnologia, até, vamos botar assim, mais confortáveis, mais simples de dirigir, do que esses carros de décadas passadas. Como eu digo, eu repito, não são carros ruins, não vou dizer que são carros ruins, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Você precisa de custo-benefício? Vai no Xeon, e Xeon barato. Ah, cara, o kit que você recomenda? Cara, no máximo aí, um 6/12, 8/16, no máximo, 500, 600 reais no kit. Acima disso, você já vai estar correndo o risco de entrar no custo de um processador novo, de um setup novo. Ou seja, você vai pagar por um setup custo-benefício o valor que você pagaria num setup novo. Então, não vão de oba-oba. Não vão soltando fogos. Olha ali, vi ali, no lugar tal. Aqui, ó, esse Xeon aqui, ó. Ah, aqui, ó. É um high-end. Não é. Ele não é. Ele não será um high-end. Beleza? Não adianta você chegar, não, vai ganhar do Ryzen, vai ganhar do... Não vai, cara. Não vai. Ele pode bater de frente quando a aplicação ela depende de muitos núcleos. Beleza? E mesmo assim o IPC tem que ser minimamente condizente, porque não vai adiantar ele ter muitos núcleos e o IPC ser fraco. Show? Então, cara, não bote o Xeon onde não é o local dele. O lugar dele foi o local onde ele entrou, que era o local dos FX. Acabou, é isso. Quando vocês vão entender isso? Quando que vocês vão aceitar isso? Vocês não estão pegando uma máquina high-end. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, pô, na época do FX, pega o 8T50 aí, o 9590 aí, 9T70, que vocês estão pegando uma máquina high-end. Não estão. Naquela época, se eu falasse uma coisa dessa, eu estaria mentindo. Não é uma máquina high-end. Não foi uma máquina high-end. Não foi. Ah, cara, mas ele ganhava em alguns testes ali do 3770, às vezes até do 4770 eu já vi ele ganhando. Ok, tinha alguns testes ali, poucos que eles ganhavam, sim. Alguns testes ali de modelagem 3D, renderização, questão de planta, né? De modelagem lá. Mas não é o padrão. O padrão era o 3770 e o 4770 ganharem deles na maioria dos testes. Ou seja, 70% dos testes. 80% dos testes. Como é que eu posso dizer que uma máquina nessas condições é uma máquina high-end? Não é. Eu posso dizer até que, pô, é uma máquina próxima do high-end. Até aí eu vou. Mas eu não posso bater o martelo e dizer que é uma máquina high-end, de fato. Não é. Então, guardem isso. Por que você, só para fechar, por que vocês não devem puxar ele para o high-end, para a questão de uma máquina topo de linha? Porque vocês vão acabar, numa dessa daí, se enganando e muitas vezes levando outras pessoas já também ao engano. Porque, como eu falei, as pessoas vão acabar pagando quase R$1.000 numa máquina que não vale isso. Vão pagar R$1.000 ou perto disso, sendo que eles, com mais 300 conto, pegavam Ryzen. Ou às vezes até pegavam Intel. Eu não cheguei a fazer o cálculo pela Intel, mas acredito que também dê para poder pegar. Né? Um Intel aí de décima, um i5 de décima primeira geração. Beleza? Então, não façam isso. Não vão por esse lado. Porque, como eu falei, vão acabar perdendo dinheiro. Show? Isso aí.